Mas é esse movimento de ida, não é, para Estrasburgo que o torna ator também desse maio de 68, não é? Eu em Estrasburgo, eu envolvo-me em duas frentes. Envolvo-me. Agora falando parece que tomou uma coisa. Fui levado a. Fui levado. E quando eu chego a Estrasburgo em 64, e depois na segunda vez em 66, eu era o único português em Estrasburgo. Ainda me lembro que num verão, alguns colegas franceses meus do curso diziam: sabes, está um outro português em Estrasburgo. Que para mim, quem é? Ele dizia: é um senhor que está aí, que é de Direito, aí num congresso de Direito Constitucional. E fui saber, era o Marcelo Caetano. Marcelo Caetano ia a Estrasburgo no verão, e então dizia-me, portanto era uma coisa, ter um português a Estrasburgo era uma coisa muito rara. Isto em 64. Em 66, quando eu chego a segunda vez, de repente começa a haver uma avalanche de imigrantes para Estrasburgo, muito grande. E então eu envolvo-me muito com essa comunidade imigrante para organizar, digamos, a gente completamente desarraizada, sem saber a língua, sem saber cair mortos, não é? E então eu envolvo muito rapidamente na criação de uma associação de acolhimento. Ainda me lembro, fazíamos festas, ainda me lembro de cantar cantigas de portugueses lá numas festas para os imigrantes, não é? E organizávamos cursos de francês para eles. Bom. Portanto, essa é uma frente que me acompanha até a minha ida para a Bélgica, não é? Até 71. A outra, como eu já há pouco estava a explicar, estava a contar, envolvo muito nas discussões com os meus colegas, serões que temos de debates sobre tudo e mais alguma coisa, sobre a universidade, sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre a política, sobre... Portanto, envolvo muito nesses movimentos, e tinha inclusivamente colegas afiliados a partidos de extrema-esquerda que me pediam às vezes para organizar encontros no meu quartinho, não é? Às escondidas da polícia, não é? No contexto do Maio 68. Um pouco antes e durante Maio 68. Depois envolvo-me em Maio 68 a terminar Teologia, envolvo-me com os meus colegas da Faculdade Luterana e da Faculdade Católica, porque éramos vizinhos, frequentávamos as aulas uns dos outros. Ainda me lembro de alguns luteranos que vinham às nossas cadeiras de eclesiologia, e nós íamos a algumas cadeiras de análise da escritura, não é? Deles. Havia um grande intercâmbio e formávamos no Maio 68, os organizadores do Maio 68 escolhiam-nos para nós fazermos aquilo que se chamava o serviço de ordem, para que a coisa não descambasse e a polícia não tivesse que intervir. Nós éramos responsáveis por fazer cordões ainda me lembro através das ruas de Estrasburgo, esses cordões que a gente fazia para encanar, digamos assim, para que as coisas não transbordassem. E felizmente, ao contrário de Paris, onde as coisas foram muito violentas, Estrasburgo foram muito acesas, mas nunca descambaram para a violência. Eu tenho para comigo que nós contribuímos em grande parte para que as coisas fossem pacíficas. Não quer dizer que fossem menos ativas, pelo contrário, já me lembro dos debates e das arruadas que fazíamos, mas nunca descambaram, nem nunca teve a polícia intervir, que eu me lembro, não me recordo de alguma vez a polícia ter tido que intervir na Estrasburgo para conter quaisquer violências agressivas, atentados à integridade ou ao património da cidade. Portanto tive essa intervenção aí também,
contribuí, fiz parte desse. Portanto, tive essas duas, além digamos, das aulas, dos exames, da parte académica que eu tinha, a qual eu me dediquei sempre com muita intensidade, digamos, paralelamente, eram as minhas duas frentes de intervenção, digamos, diria hoje cívica, na altura nem me vinha a palavra à cabeça, mas de intervenções que fui levado para um lado junto com os imigrantes portugueses e outro junto com os meus colegas no quadro mais 68, onde eu, digamos, participei, digamos, não agressivamente, mas ativamente. E foi para mim uma experiência. Eu sei que há muitas pessoas que criticam o mais 68, para mim foi uma experiência muito rica, porque eu não tinha experiência do mais 68 como da violência, mas do questionamento. E isso marcou muito em toda a minha vida até hoje. No outro dia estava a falar com um colega no ginásio, ele estava-me a dizer mais 68, foi uma peste, foi uma coisa. Eu disse, olha, para mim foi uma experiência notável e eu posso dizer que, de certa maneira, nunca mais fui o mesmo depois dessa experiência. E o início do movimento que depois vai a explodir em Paris, disse-me que tinha memórias dele em Estrasburgo. Sim, acho que é uma história que vale a pena contar. Na altura eu não sabia que as coisas iam correr naquela direção. Mas a partir de 66, eu recordo-me que o ambiente de questionamento, acho que a palavra é boa, é esta palavra, o ambiente de questionamento de tudo e de todos era premonitório. Era uma espécie, digamos, era uma espécie de viveiro de que o mais 68 iria desabrochar. Digamos assim, nós reuníamos-nos nas aulas. Ainda me lembro, o Julian Freund passava-se. Ele dava-nos leituras para fazer e a gente, na aula seguinte, trazia-lhe outras leituras alternativas que tínhamos ido encontrar. Quer dizer, eu lembro de ir para a biblioteca com os meus colegas para encontrar obras alternativas às obras que os nossos professores nos davam para ler. Quer dizer, este trabalho de grande curiosidade intelectual marcou muito aqueles anos preparatórios do mais 68. Estou a falar por mim, mas eu acho que posso dizer isso era válido igualmente para os meus colegas. Independentemente dos partidos, se fossem de partido ou que fossem, ou não fossem de partido nenhum, havia um ambiente de nós, ao contrário de hoje, há uma coisa que hoje me assusta, hoje os alunos querem saber o que é que têm que saber para passar no exame, não é? Nós estávamos borrifando para que os professores quisessem que nós soubéssemos. Nós estávamos preocupados, era por nós descobrir coisas que eles não tivessem dado nas aulas. Não para surpreender os professores, mas para encontrarmos um rumo para questões para as quais a gente não encontrava nos ensinamentos, ou pelo menos não nos contentávamos com eles para responder a essas questões. É por isso que eu digo, nunca mais deixei de me questionar sobre tudo e todos. Para mim nada nunca é como me querem fazer ver. Eu sempre pergunto-me o que é que isso quer dizer. Isso vem um pouco dessa experiência. É capaz também de vir do meu feitio um pouco, não é? Mas essa experiência aguçou, não é? Aguçou muito esse lado de procurar as respostas. Sabendo que eu nunca vou encontrar. Eu sei que eu tenho consciência. Fim, há sempre um resto para o qual não há resposta. Mas pelo menos enquanto eu cá estou neste mundo, a minha vocação para ser um ser humano de cabeça erguida é de continuar a pô-las. Continuar à procura. Nunca me satisfazer com as respostas que me são dadas por um autor, por um professor, por este ou por aquele. Por mais que eu tenha seguido certos autores bastante longe, eu nunca me deixei fechar em nenhuma teoria nem nenhum autor. Sempre quis. E
certa maneira, Mais 68 incentivou-me isso. Tirei essa lição do Mais 68. Essa lição, essa maneira de estar. Não sei se, Mafalda, se me fiz entender. Sai de Portugal com passaporte, mas Eu depois saio fica sem E ele. depois fico sem ele. Como é viver sem passaporte? Durante muito tempo, um bocado inconscientemente, não é? Mas depois quando eu fui, digamos assim, fui sondado, fui para ir para a Bélgica, eu não podia sair da França, não tinha passaporte. A maneira como eu fui foi muito simples, foi eu ir ao consulado que tinha acabado de abrir em Portugal, em Estrasburgo. Tinha um senhor à frente do consulado que era meu amigo, e eu fui ter com ele e expliquei-lhe a minha situação. E ele me disse: não tem problema, eu dou-te um passaporte, nós fazemos-te um passaporte por 3 meses, onde eu vou indicar a França, a Bélgica, a Espanha, e com retorno obrigatório a Portugal para te apresentares ao recrutamento. E foi assim que eu fui para a Bélgica com um passaporte por 3 meses. E depois, quando cheguei à Bélgica, já não. E depois, depois dos 3 meses, depois de 3 meses estás por tua conta, fazes como entender. Depois, quando cheguei à Bélgica, fui às Nações Unidas e pedi o Estatuto de Refugiado e foi-me dado em 24 horas. E então aí passei a ter um passaporte para todo o mundo, menos Portugal. Um passaporte azul das Nações Unidas, como refugiado. Até 76. A altura em que o Vítor Alves, que era Ministro da Educação, Major Vítor Alves, da altura, foi a Lovaina, me telefonou e me pediu para organizar um encontro com os refugiados políticos portugueses em Lovaina, que éramos mais de 100. Era uma comunidade bastante, para a época, bastante importante. E ele me pediu para refazer uma reunião com eles. E foi o Vítor Alves que nos disse que no dia seguinte, se quiséssemos ir ao Consulado de Portugal em Antuérpia, que era em Bruxelas não havia consulado na época, se fôssemos ao Consulado de Antuérpia, podíamos ter um passaporte para voltar a Portugal e que não seríamos perseguidos. E foi assim que muitos voltaram logo. Eu vim só de férias, vim só passar 15 dias com a minha mãe, e o meu pai estava muito mal, acabou por falecer. E depois, em 77, já vim com o passaporte normal. E essa reunião foi organizada num café? Foi organizada? Num café. Foi organizada num café. Foi organizada num café onde no tempo uns anos antes, digamos assim, nós tínhamos reunido para organizar um atentado em Lisboa. Um atentado de distribuição de panfletos, não é? Ribeiro, como é que ele se chamava? António Ribeiro, acho que era António Ribeiro que ele se chamava, que veio de Lovaina com uma mala cheia de panfletos e com umas bombas para pôr nos caixotes de lixo de Lisboa, para espalhar panfletos para contestar a guerra colonial. E depois foi morto na fronteira pela PIDE, esse nosso colega. E eu convidei o Vítor Alves para fazermos essa reunião, onde ele ia propor-nos, digamos assim, a possibilidade de voltarmos a Portugal, esse café. Esse café chama-se o Gambrimos, fica na praça da Catedral. E quando chegámos lá, foi a primeira coisa que eu disse ao Vítor Alves, foi: sabe onde é que nós estamos? Não, estamos num café muito simpático. Pois é, lembra-se daquele atentado que mataram fulano? Sim, tá. Pois foi aqui que também foi organizado assim.
foi uma maneira, nós estávamos muito desconfiados ainda, isso foi em 75, estávamos ainda muito desconfiados da mudança, e foi uma maneira de nós testarmos, digamos, a boa-fé dos militares portugueses, porque nós olhávamos com desconfiança. Imagina, não era normal, nós não sabíamos para o que é que se estava a passar exatamente, qual era, feita por uma revolução feita por militares, a gente desconfiava um bocadinho, não é? De maneira que foi uma espécie de teste que nós fizemos para saber se era mesmo sincero. E ele então, muito bom, quer dizer, ele mostrou-se, de certa maneira, compreensivo em relação às vossas preocupações. Exatamente. Ainda com Julian Freund, na área da sociologia política, vai lecionar leitura de autores, não é? É verdade. Quando eu acabei a licenciatura em 70? A licenciatura em 1970, no último exame com o Julian Freund, no final do exame, o Julian Freund veio ter comigo e estava muito inquieto porque não tinha tido recursos para fazer contratações para o departamento. E eu não percebia porque é que ele me estava a fazer aquela conversa, não é? E acaba por me dizer, mas se você aceitar ser contratado como monitor, com a responsabilidade de dar uma disciplina aos alunos do primeiro ano, nós ficamos muito agradecidos pela sua generosidade. Para mim era ouro sobre azul ter um pé na universidade, tinha acabado a licenciatura, um jovem com 20 e poucos anos. E então foi assim que eu comecei em Estrasburgo, em outubro de 70, uma cadeira de primeiro ano que se chamava Leitura de Autores. Eu conto isso na minha lição, na última lição acabei também por contar essa história. E então ele diz-me, e eu quero que você, o Julian Freund era assim, era que eu conhecia, era uma pessoa que não se brincava com o Julian Freund, era assim uma figura paternal, mas muito autoritária, não é? Autoritária ao mesmo tempo simpática, era um misto de simpatia, mas de determinação. Então eu quero que você vá lecionar as regras do método sociológico de Durkheim e as etapas do pensamento sociológico de Raymond Aron. E foi assim que eu comecei, em outubro, diante de um auditório de jovenzinhos de primeiro ano de faculdade, a ler esses dois livros. E eu vou só dar um semestre, porque em março de 71 vou para a Lovaina, não é? Portanto, dou só um semestre. O Júlio Freire estava muito incomodado, porque não era tarefa de monitor dar uma disciplina de primeiro ano, sobretudo para um auditório de 300 e tal alunos, não é? Talvez não fosse 300, talvez 200 e tal. Portanto, um auditório. Portanto, ele estava incomodado, portanto, a primeira oportunidade que ele teve de resolver este incómodo foi colocar-me, digamos, em Lovaina, com a pedido do outro colega que vinha lá, o Paulo Levi, que vinha a Estrasburgo dar a cadeira de Sociologia da Informação. E aí, o que é que se estudava em Sociologia da Informação em 1970? Mafalda, sabe que eu não sei? Não sei porque eu não fiz a cadeira. Eu nunca estudei Sociologia da Informação com o Paulo Levi. Só sei o que é que eu vou depois ver em Lovaina. Mas eu, em Estrasburgo, eu era um weberiano. Para mim era Durkheim, Max Weber, eram os meus autores de trabalho. Não só, mas sobretudo eram os grandes inspiradores. Era o pensamento de Durkheim e Max Weber. O Julian Freund era um weberiano, tinha introduzido em França o pensamento de Max Weber, e eram, digamos, até hoje eu sou um weberiano. Até hoje continuo a pensar que a universidade não se deve envolver em questões que não tenham a ver com o pensar, em questões profissionais. Nós temos uma profissão, que é uma profissão que tem
também do século XIII, do século XII, do século XIII, mas que remonta à antiga Grécia, que é de pensar, procurar compreender. Portanto, eu sou sou muito weberiano no sentido de distinguir muito bem claramente o que é o problema do pensamento e o problema da política. Não é que não me interessa, mas eu sempre fui muito, até hoje fui. Portanto, agora, isto era o meu trabalho, digamos, em Estrasburgo, nesse primeiro tempo, foi precisamente trabalhar Durkheim e Max Weber. Li tudo o que podia ler sobre isso na altura, que existia na altura, sobre os debates em torno do pensamento de Durkheim e Max Weber, e tinha à mão o grande weberiano da época, até hoje, que foi e é Julian Freud. Portanto, portanto, eu estava muito longe das questões da informação. Eu vou para Estrasburgo e vou para Lovaina, vou fazer a minha tese de doutoramento em Sociologia. Ou melhor dito, em Comunicação, mas com um sociólogo, Jean Remy. Jean Remy vai ser o meu patrão de tese em Lovaina. E ele vai lecionar Sociologia da Informação? Não. Eu vou dar um seminário sobre Sociologia da Televisão. Só um minutinho, porque está aqui a aparecer à frente da cara. O Paulo nunca me deixa fazer entrevistas assim em continuidade. Não, coitado, ele Está tem sempre a não, mas o ele trabalho dele, isto foi evoluindo, foi subindo, não é? Não sei, ele se baixou. Ou baixei. Estava a aparecer à frente. Está bem agora? Agora está bom? Queres que eu retome? Está bem. O professor vai para Lovaina a convite do Paul Lévy para lecionar? Vou para assistente do Departamento de Ciências de Comunicação. E o que era a comunicação aí? O que era esse departamento? Nos anos 70 havia duas grandes... Eu tenho um texto que descreve isso bem, não é? Os paradigmas da comunicação, e há um livro que eu falo disso, não é? Os grandes... era uma área que trabalhava sobretudo a partir de duas grandes, como é que eu diria, duas grandes correntes de reflexão da época: as teorias dos sistemas e a semiótica. Portanto, que repensava a comunicação como ou de uma maneira sistémica. Ainda não havia informática, mas havia a corrente que vinha dos anos 40 da teoria dos sistemas, e havia, por outro lado, a corrente estruturalista que ia beber à linguística de Saussure, sobretudo Saussure. É mais tarde que na Europa há como é que eu diria, uma descoberta ou com a semiótica persiana. Embora nós já a conhecêssemos, eu lembro-me de dar um seminário sobre semiótica em Lovaina, onde a gente já dava Saussure de um lado e Peirce do outro. Eram as nossas grandes inspirações do departamento de comunicação. Havia colegas que trabalhavam mais com a sistémica, não é? Teoria dos sistemas, não como hoje é, dada a evolução, digamos, ao nível tecnológico que a informática veio trazer, mas a teoria dos sistemas, que para nós passava muito pela escola de Palo Alto. Agora pensando bem, no fundo, nós bebíamos a teoria dos sistemas através de Palo Alto, através de Watzlawick, Bevin e companhia, não é? Que tinham sido traduzidos em França Tinham, nós já líamos, já a pragmatique de la communication, já lia isso avidamente,
E havia, por outro lado, os semioticistas, que eram predominantemente estruturalistas, mas havia já um conhecimento do pensamento de Peirce em comunicação. Não é? Eram estes os grandes inclusivamente tinha um colega de quem sou muito amigo, com quem partilhava o gabinete, um psicólogo, que seguia muito a vertente sistémica, embora não o dissesse, através de Mead. Estás a ver? Era isso que fico. Portanto, o interacionismo simbólico. Um pouco toda essa área do interacionismo simbólico. Portanto, era. Eu não quero estar a transpor para essa época coisas de hoje, não é? Mas eu lembro-me que eram os autores que nós líamos. Ainda me lembro que ficámos muito fascinados com Deleuze, saiu com o Emile Plateau, e aí começámos a ficar fascinados pelos recursos que a pragmática podia trazer ao pensamento comunicacional. E a gente partilhava os livros uns com os outros, quando um descobria um autor. Eram coisas que estavam saindo na época, não é? Portanto, era tudo coisas que estavam... Uma ou outra inspiração que nós tínhamos era a inspiração antropológica. Um autor que nós lemos avidamente, ainda tenho aí o livro da época, com as anotações que eu fazia lá, não é? Na margem, tudo, era Leroi-Gourhan, para pensar a questão da técnica. Isso vem daí. E era a questão da técnica era a maneira como nós estávamos introduzindo para pensar a questão dos média. Palavra que não existia na época, para nós. A gente sabia que nos Estados Unidos se chamavam os média, mas para nós era uma coisa aberrante. Uma coisa completamente do outro mundo, do outro planeta. E para nós. Não. Nós pensávamos a técnica. A técnica da escrita. Lembro-me quando começámos a ler McLuhan, nós ficámos a tentar fazer aproximações com o Leroi-Gourhan. Fazíamos isso entre nós, no gabinete, conversávamos, nas nossas conversas. Não é? Isto era muito intenso, este debate que nós vivemos. Eu vi isso com muita força, não é? Enquanto preparava o meu doutoramento. Embora eu tenha feito o meu doutoramento na linha de Greimas, não é? Portanto, na estruturalista semioticista. Mas eu estava com as antenas, quer dizer, a gente estava com as antenas sempre oscilando em torno destas vertentes que eu estou a dizer, não é? Mas o seu doutoramento é claramente em Sociologia da Informação. Em Sociologia da Informação. Não, em Sociologia da Informação não. Eu faço um doutoramento de análise gramsciana de jornais da imigração portuguesa. E depois havia publicar esse texto em Portugal, numa revista do Magalhães Godinho, da História Económica e Social, quando eu cheguei aqui. Fiz uma publicação em França, que foi obrigatório para o doutoramento, na revista Social Compass, em Louvain. E depois o Magalhães Godinho pediu para publicar em Portugal também, depois quando eu cheguei. Não publiquei a tese toda, publiquei um extenso artigo com os pontos principais da tese, não é? Eu durante muito tempo fui considerado um gramsciano, digamos assim. Aliás, tenho grandes amigos semioticistas gramscianos que ainda se lembram das minhas idas aos colóquios. Eu estive no primeiro congresso semiótica internacional, em Milão. No outro dia estive aqui num encontro com um colega de Milão, Paulo Fabri, e nós estivemos a rir-nos, a lembrar-nos desse primeiro congresso de Milão. Que foi? Por que anos? Deve ter sido, só rebobinando o filme, deve ter sido esse. Eu já estava em Louvain, eu fui dois cavalos, num carrinho de 2 cavalos, viemos de lá de Louvain até Milão, era 4 num carrinho.
Deve ter sido em 72. Eu lembro-me que ainda era vivo o Jacobson. E o Jacobson estava no meu hotel e era à noite, quando a gente jantava no hotel, havia um pátio interior, ficávamos à volta do Jacobson. E ainda hoje tenho esta imagem da gente à volta dele, ouvindo, deliciados, que ele tinha um dom de cativar. Houve duas pessoas assim que me cativaram pelo dom digamos, de saber falar e nos envolver com a fala, com o tom de voz, com Jacobson e Louis Marin. Louis Marin, mais tarde, eu venho a ser grande amigo de Louis Marin, antes dele morrer. Eu vinha todos os anos ao departamento, aqui em Lisboa, que é o convite meu. Jacobson, não são pessoas muito diferentes, mas lembro-me ainda hoje me recordo desses, depois de jantar, estávamos todos de pé, um grupo de todos os países, não é? Ouvi Jacobson falar. A gente pedia para ele resumir as sessões do dia, ele fazia com uma, como é que eu diria, uma racionalidade, ao mesmo tempo com uma assertiva, maneira ponderada, que a gente ficávamos deliciados. Eu ia deitar-me bem comigo de só ter ouvido Jacobson fazer o resumo das sessões do dia do Congresso. Foi um congresso fantástico. Uma das figuras fascinantes do Congresso era Jacques Lacan, que participava dos congressos e era uma figura pontifical dentro do Congresso. Deve ter sido porque 71 não foi o ano em que eu fui. Portanto, é capaz de ser de 72 ou 73. Foi antes de 25 de Abril. Isso eu sei. Portanto, 25 a 74 deve ter sido 72 ou 73. Deve ter 72. É só vendo que podia se integrar na AIS, Associação Internacional de Semiótica, e ver o primeiro congresso em Milão. Foi fascinante. Porquê é que eu estou a falar do congresso? Já não me recordo. Qual foi a pergunta que me fizeste? São memórias. São memórias, é verdade. Não, mas já estavas a falar do que é que se... Qual era o ambiente? Este era o ambiente. Qual era o programa? Era um semiótica, teoria dos sistemas, Palo Alto, muito Palo Alto. Estava a perguntar da sua tese, uma análise sim. sobre como é que os jornais falavam vou-me envolver muito na semiótica na época. Aliás, quando cheguei a Portugal, ainda traduzi alguns autores de Portugal, fiz prefácios e revi, por exemplo, alguma das obras clássicas que nós líamos na época, a Morfologia do Conto de Prop, que tem um prefácio meu aqui em Portugal, que foi editado pela Vega e que eu revi minuciosamente. Há um livro de Jacobson que também é publicado com revisão minha, quer dizer, depois quando chego a Portugal, nos anos 80, tento introduzir aqui em Portugal, não é? Mas